Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para refletirmos a palavra de Deus, que Ele nos permitiu, onde a gente levanta, acorda, dá um suspiro fundo e louva a Deus por mais um dia, pela oportunidade que Ele nos dá, principalmente com a sua palavra para meditarmos, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, o próprio Jesus Cristo falando conosco. E a nossa meditação de hoje, a nossa reflexão, está no Evangelho de São João, capítulo 2, de 13 a 22. Irmãos, e lá fala assim: Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, não fazei da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo pela tua casa me consome. Perguntaram os judeus: que sinais nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo e eu reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu há de levantá-lo em 3 dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os discípulos lembraram-se do que dessas palavras e creram nas Escrituras e nas palavras de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha que interessante que vários pontos nos chamam a atenção nessa palavra. Mas eu quero destacar uma delas que fala que a casa do meu pai é uma casa de oração. A casa do meu pai é um lugar onde a gente tem que estar para rezar, para orar, para buscar a presença dele, para entrar em intimidade com ele. Não fazei da casa do meu pai, não fazei das coisas de Deus negócios, não fazer da coisa de Deus exatamente uma casa de vendilhões, uma casa de negociantes. Não negociai as coisas de Deus. Irmãos, a gente para e começa a pensar quantas vezes nós negociamos as coisas com Deus. Quantas vezes nós negociamos, achamos que Deus pode fazer tudo aquilo, é lógico que Ele pode, mas nós negociamos tudo aquilo que eu estou precisando, vou negociar com o Senhor. Estou precisando construir a minha casa, eu vou começar a participar, eu vou fazer uma novena, eu vou fazer um cerco de Jericó, eu vou fazer 40 dias de vários e tantos tipos de situações que vêm para alcançar essa meta. Irmãos, e depois que alcança, esquece, não se volta mais à igreja, não se vai mais na casa de Deus, está fazendo de Deus um negociante para alcançar. Quantas e quantas coisas, irmãos, que nós vemos que pessoas que fazem isso. Quantas pessoas que fazem da casa de Deus, das palavras de Deus, um negócio. E nós sabemos que Deus, Ele sabe a intenção reta do nosso coração. Nós sabemos que de Deus não se esconde nada. Está acontecendo um cerco de Jericó em tal lugar. E a pessoa tem que alcançar, ele precisa alcançar aquilo e vai. E começa a participar assiduamente, e depois que passa, depois que acaba aquele cerco de Jericó, que aquela graça é alcançada, ou muitas vezes não é alcançada, e some da igreja mais. Não volta-se na igreja, não volta-se à missa, não volta nas reuniões, não volta nos grupos de oração. Esquece de Deus. É como se Deus que tivesse que ser aquele Deus que vai te cumprir aquilo que você precisa, aquilo que você quer, ou melhor dizendo, aquilo que você quer e não o que você realmente precisa.
Meus irmãos, Deus não é esse negociante. Com Deus não se negocia. Ele sabe a hora certa de nos dar a graça, de vir a graça sobre nós. Irmãos, com Deus não se brinca, porque nós sabemos que Deus é um Deus todo-poderoso. Ele sabe de todas as coisas. É lógico que nós temos que rezar, nós temos que buscar, nós temos que pedir a Deus do fundo do nosso coração, de quantas situações que Ele nos livre de todo mal, enfermidades. Deus sabe, irmãos, Deus conhece. Nós temos que buscar a Deus, meus amados, aquilo pelo que Ele é, pela essência dEle, pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Deus é algo, irmãos, não é um ser humano. Ele não é humano que mente para nós, que faz qualquer tipo de proposta para a gente e não se cumpre. Deus sabe exatamente o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos. Mas não podemos fazer de Deus, a palavra de Deus, um comércio. Só para aquilo que nos convém. Porque Ele sabe que nós somos fracos e falhos, muitas vezes nós falhamos com Ele. Deus sabe as graças que nós precisamos, nas nossas falhas, as nossas fraquezas. Com Deus não se negocia. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sabe, Ele nos conhece mesmo antes de pedir. Ele sabe quando estamos negociando com Ele. Eu estou mudando porque eu quero isso. Eu vou começar a mudar as minhas atitudes porque da agora em diante eu preciso disso. Irmãos, com Deus não se negocia. E Jesus expulsa, ali fala que Jesus expulsa, ele faz um chicote e começa a expulsar, porque aquele povo naquela época tinha ali, aquela época eles compravam os animais para fazer sacrifício, mas estava em excesso. Estava tudo em excesso, já estava virando de verdade um comércio. E Jesus fala: tirai tudo isso daqui, não fazei da casa do meu pai uma casa de negócios. Não fazei do templo de Deus, um templo de negócios. Irmão, nós sabemos que nós temos o templo do Espírito Santo. Dentro de nós é o nosso coração, a nossa alma é templo do Espírito Santo. E como que nós estamos negociando com Ele? Irmão, Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe o que você precisa, então nós não podemos negociar com Deus dessa maneira, fazer de Deus um negócio, um negociante. O amor de Deus é de graça. A misericórdia de Deus vem de graça. Ele sabe que nós precisamos de tudo aquilo que nós precisamos vai vir conforme a sua vontade no seu tempo. Que a graça, o amor, a misericórdia de Deus, que o Espírito Santo nos ajude nesse dia. Que as bênçãos do Senhor deixem sobre você, sobre sua família, sobre todos aqueles que necessitam, mas que não façamos da casa de Deus o templo do nosso coração, o templo da nossa alma, um templo de negociante. Fiquem todos com Deus, tenham um santo e abençoado dia, fiquem todos em paz. E até a próxima.